curso do Saber Direito desta semana vai falar sobre crimes hediondos. O que diz a Constituição? Como são tipificados? Quais leis tratam do assunto? As respostas estão na aula do professor de Direito Penal, Sérgio Baltzer. Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial em diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil aqui no Distrito Federal. E esse é o programa Saber Direito. A nossa terceira aula vai abordar os crimes hediondos e as alterações promovidas pelo pacote anticrime. Estamos estudando o rol taxativo de crimes hediondos que estão previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. E como eu disse para vocês, o pacote anticrime colocou novos crimes hediondos no elenco taxativo dos delitos que estão previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Na aula passada, nós terminamos falando sobre a diferença entre o roubo com restrição de liberdade e o sequestro relâmpago. Eu até mencionei uma prova do Tribunal de Justiça da Bahia, prova que aconteceu no ano de 2004, em que o candidato tinha que elaborar uma sentença penal condenatória e, ao analisar os crimes cometidos pelos assaltantes, havia a circunstância do roubo com restrição de liberdade e também havia a questão de uma extorsão. Na época, 2004, o legislador ainda não havia criado o sequestro relâmpago, a figura típica do sequestro relâmpago. Como eu expliquei para vocês, sequestro relâmpago nada mais é do que uma extorsão com restrição de liberdade. Eu preciso fazer uma breve incursão e colocar para vocês todos uma polêmica que ocorreu nos anos 2010. A Lei dos Crimes Hediondos, até 2020, previa no rol taxativo de crimes hediondos a extorsão com resultado morte. Eu já disse para vocês na segunda aula, extorsão simples não é crime hediondo. Olha só, extorsão na forma simples, artigo 158 do Código Penal, extorsão na forma simples não é crime hediondo. Extorsão com resultado morte estava no rol taxativo de crimes hediondos até a edição do pacote anticrime. Com o pacote anticrime, suprimiram da Lei dos Crimes Hediondos a extorsão com resultado morte e colocaram a extorsão com restrição de liberdade com ocorrência lesão corporal grave ou morte. Bom, mas antes de mais nada, extorsão com resultado morte. Sim, a pessoa entra no caixa de autoatendimento, quando ela vai digitar a senha, no momento em que ela vai colocar a senha para poder sacar o dinheiro, o criminoso chega e a aborda. Então, ainda não houve o saque. Como eu expliquei para vocês, a diferença entre o roubo para a extorsão é que na extorsão há a mínima contribuição da vítima. Na extorsão, eu tenho que ter a mínima contribuição da vítima. Qual é? Digitar a senha. Mas vamos imaginar que há um disparo dentro da agência de autoatendimento, mesmo que acidental. Eu tenho um disparo acidental, pronto. Antes do saque eu tenho um disparo acidental. Eu tenho, então, a extorsão com resultado morte. Até 2020, no rol taxativo de crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, nós tínhamos a extorsão com resultado morte. Veio o pacote anticrime e tirou a extorsão com resultado morte e colocou a extorsão com restrição de liberdade, com ocorrência lesão corporal ou morte. Agora vamos lá. O nosso saudoso professor Luiz Flávio, o professor Luiz Flávio Gomes foi professor de todos nós e sempre será. O saudoso professor Luiz Flávio, ele e o professor Rogério Sanches, eles tinham um entendimento na virada dos anos 2010, de 2009 para 2010, quando veio o sequestro relâmpago. O professor Rogério Sanches e o professor Luiz Flávio Gomes, eles diziam que o sequestro relâmpago, quando tivesse o resultado morte, então num contexto de extorsão, com restrição de liberdade e resultado morte, daí sim nós teríamos um crime hediondo. Por quê? Quando o legislador inseriu o sequestro relâmpago no Código Penal,
ele se esqueceu de colocar na lei dos crimes hediondos. E como eu expliquei para vocês na primeira e na segunda aula, qual é o critério para se definir um crime como hediondo no Brasil? O critério é o critério legal. Quem define um crime como hediondo é o legislador. Bom, então vamos lá. Professor Luiz Flávio Gomes e professor Rogério Sanches, eles tinham um posicionamento. Professor Guilherme de Souza Nutti tinha outro posicionamento, lá na virada dos anos 2009 para 2010. Sequestro relâmpago na forma simples, não estava no elenco taxativo dos crimes hediondos. Só estava a extorsão com resultado morte. Olha só estava no elenco taxativo de crimes hediondos a extorsão com resultado morte. Por uma construção jurídica, professor Rogério Sanches e professor Luiz Flávio Gomes entendiam que o sequestro relâmpago com resultado morte estaria na lei dos crimes hediondos. Vamos lá. Em 2020, é o que você vai memorizar para as provas de concurso público. É o que você vai memorizar para as provas. O que é que nós temos agora em 2020 na lei dos crimes hediondos com o advento do pacote anticrime? Você vai memorizar que é crime hediondo, extorsão com restrição de liberdade, com ocorrência, lesão corporal grave ou morte. Bom, você vai se perguntar, extorsão simples é hediondo? Não, não é. Aí você vai mandar a pergunta para mim pelas minhas redes sociais. Professor Sérgio, extorsão com restrição de liberdade, o sequestro relâmpago na forma simples é hediondo? Eu acho que vai ter uma polêmica aqui por conta de uma vírgula. Quando eu era concurseiro, há 20 anos, vamos lá, entrei na Faculdade de Direito em 94, lá na Faculdade de Direito em Bauru, na IT, me formei e depois fui fazer cursinho. Primeiro para a OAB e depois para concurso público, vindo a ser aprovado no concurso de delegado de Polícia Civil do Distrito Federal em 2005 e tomando posse em 2006. Havia uma polêmica aqui no Supremo Tribunal, aliás, havia uma polêmica no ordenamento jurídico e quem resolveu foi o Supremo Tribunal Federal. Por conta de uma redação que nós tínhamos lá na Lei 8.072 de 90, uma redação no que concerne ao estupro na forma simples. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Havia uma polêmica se o estupro na forma simples, aquele que é cometido com grave ameaça ou aquele que resulta lesão leve. Havia uma polêmica se o estupro na forma simples era ou não hediondo. Essa polêmica foi corrigida por uma lei em 2009. Só que antes disso, o Supremo pacificou. Estupro na forma simples, crime hediondo. Tudo isso foi corrigido pela Lei 12.015 de 2009, que deu uma nova roupagem aos crimes sexuais, os crimes contra a liberdade sexual. Lembrando que em 2018, salvo o melhor juízo, nós tivemos outra mudança lá nos crimes contra a liberdade sexual. Não deixe de conferir e, como eu sempre recomendo, leia a letra da lei. Olha só, nós temos então, para a prova de concurso, certeza, letra da lei, qual é o crime hediondo que você deve estudar? Extorsão com restrição de liberdade, vírgula, ocorrência de lesão corporal ou morte. Tudo bem, não falou nada da extorsão, aliás, não falou nada da extorsão com restrição de liberdade na forma simples, o sequestro relâmpago. Ainda vai dar polêmica. Eu acho que ainda vai dar polêmica. Bom, o que é que nós temos? Cuidado, cuidado, meu caro telespectador, cuidado, minha telespectadora. Você não pode confundir roubo com restrição de liberdade com sequestro relâmpago com extorsão mediante sequestro. Olha só, são 3 crimes totalmente diferentes. Só que, o que é que eles têm de parecido? A restrição de liberdade. Então, tomem cuidado, não confunda roubo com restrição de liberdade, com sequestro relâmpago, com extorsão mediante sequestro. O roubo está no 157, a extorsão está no 158 e a extorsão com restrição de liberdade, aliás, a extorsão mediante sequestro está no 159. Isso, extorsão mediante sequestro está no 159. Vamos lá. Pessoal, roubo com restrição de liberdade. A pessoa vai até o supermercado com um saquinho. Quando ela está saindo do supermercado com os saquinhos, ela já fez a compra. O que acontece? Colocou os saquinhos no porta-mala do carro,
ela é colocada dentro do veículo, certo? Pelo assaltante. O assaltante coloca ela no porta-malas e vai daqui até a cidade de Lusiânia, no estado de Goiás. No meio do caminho, lá na cidade de Santa Maria, lá no Matagal, a pessoa é solta. O criminoso, eu ia falar o roubador, também está certo. O criminoso subtrai o carro, o telefone e a carteira. O roubador vira para a vítima e fala, corre e não olha para trás, certo? A vítima procura a 33ª Delegacia de Polícia lá em Santa Maria e diz que foi vítima de roubo com restrição de liberdade. O que o policial deve perguntar? Passou em caixa de autoatendimento, a vítima fala não. Então, quando não passa em caixa de autoatendimento, eu tenho o roubo com restrição de liberdade, que para as provas de concurso público agora é crime hediondo. Mas vamos lá. O sequestro relâmpago, a pessoa está saindo de dentro de um shopping. A pessoa está saindo de dentro de um shopping. Quando ela para na cancela, o criminoso entra pelo lado do passageiro. A pessoa é levada, por exemplo, de um shopping lá no Cruzeiro e trazida aqui até o eixo monumental. O criminoso quer um banco 24 horas, certo? A vítima vai com o criminoso até o banco 24 horas, saca o dinheiro e entrega para o criminoso. O criminoso sai correndo. O criminoso não leva o telefone, não leva a carteira e muito menos o carro. Só quer o dinheiro que foi sacado no banco 24 horas. A pessoa foi arrebatada num shopping e levada até um banco 24 horas. O que é que eu tenho? Sequestro relâmpago na forma simples. Tudo bem? Quando é que eu vou ter um crime hediondo? Quando o sequestro relâmpago tiver ocorrência de lesão corporal ou morte. Ver o artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. Agora, não deixe de estudar o 159, que nós veremos daqui a pouco. O 159 é a extorsão mediante sequestro. Foi o primeiro dos crimes hediondos. Foi o primeiro dos crimes hediondos. Você vai se lembrar daquele filme O Preço de um Resgate, certo? O Mel Gibson, ele faz o papel de um pai que tem o filho sequestrado por policiais corruptos. Então, quando o menininho é levado num cativeiro e o pai passa a ser extorquido, eu tenho a extorsão mediante sequestro. Professor, existe alguma previsão na lei da questão da restrição da liberdade do tempo? Não existe. Você terá de ver o caso concreto. Como profissional do direito, você terá que ver o caso concreto. E como concurseiro, você terá que ver o que o examinador está colocando de exemplo para você. Tudo bem? Então, vamos memorizar para as provas de concurso. Roubo com restrição de liberdade se tornou crime hediondo e extorsão com restrição de liberdade com resultado lesão corporal ou morte, crime previsto no artigo 158, parágrafo 3º, também se tornou crime hediondo. A extorsão mediante sequestro na forma simples e a extorsão mediante sequestro na forma qualificada, que estão lá no artigo 159 do Código Penal, nós vamos estudar daqui a pouco. Aguenta aí, não sai do sofá não, não sai aí do poltrona, continua aí. Vamos lá. Eu tenho também novas modalidades de roubo que são crimes hediondos. Roubo com emprego de arma de fogo, algo que eu sempre defendi na minha carreira como delegado de polícia e também como professor. Só que, como eu sempre disse para vocês, desde a nossa primeira aula, o critério para se definir um crime como hediondo é o critério legal. Quem define um crime como hediondo é o legislador. Então, pouco importa o que o delegado acha ou não. Pouco importa o que o juiz acha ou não, com devido respeito. Pouco importa o que o órgão acusador, com devido respeito, acha. Quem é que define um crime como hediondo é o legislador. Por isso que o critério é o critério legal. Lembrando que os crimes equiparados aos hediondos são aqueles que estão previstos no artigo 5º, inciso 43. Crimes equiparados aos hediondos são aqueles que recebem o mesmo tratamento rigoroso dispensado aos hediondos. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Pessoal, então agora eu tenho como crime hediondo roubo com emprego de arma de fogo. E você deve ficar atento a isso. Turma, roubo com emprego de arma branca, roubo com emprego de arma branca não é crime hediondo. O roubo com emprego de faca, estilete, adaga, punhal, não é crime hediondo. O que é que eu tenho como crime hediondo? Roubo com emprego de arma de fogo.
Agora, o legislador, ele foi cuidadoso. Ele também colocou como crime hediondo o roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ele já disse sobre a arma de fogo de uso permitido. Você deve estar se perguntando, Baltzer, eu preciso memorizar os calibres das armas de fogo para fins de prova? Bom, se você estiver prestando prova que tenha medicina legal no seu edital, aí sim você vai ter que memorizar para balística forense. Geralmente, 99% das provas, o examinador coloca o calibre da arma e série de uso restrito ou arma de uso permitido. Então, não precisa perder tempo memorizando o decreto, salvo se tiver no seu edital a matéria medicina legal. Mas vamos lá. Para a prova de concurso público, você vai memorizar roubo com emprego de arma de fogo e roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, crimes hediondos. Então, o que é que nós temos até agora? Nós temos, são crimes hediondos, roubo com restrição de liberdade, roubo com restrição de liberdade, roubo com emprego de arma de fogo, roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Lembrando também que na aula de hoje eu já falei, sequestro relâmpago com ocorrência, lesão corporal grave ou morte, crime hediondo. Tudo bem? Turma, nós temos, que também é crime hediondo agora, o roubo com resultado lesão grave. E cuidado, pessoal, nós tivemos uma polêmica aqui no Supremo Tribunal Federal, nos anos 2010, sobre a existência do latrocínio na modalidade tentada e o roubo com resultado lesão grave. Inclusive, eu coloquei no livro que eu escrevi, à época, Legislação Penal Especial, a visão das bancas examinadoras e da jurisprudência. Isso, o professor de vocês escreveu um livro, Legislação Penal Especial, na visão das bancas examinadoras e da jurisprudência. Eu coloquei essa polêmica. Era um julgado aqui do Supremo Tribunal Federal que discutia a existência do latrocínio tentado e do roubo com resultado lesão grave. Sérgio, mas o que eu preciso saber para a prova de concurso? Você precisa saber simplesmente que o roubo com resultado lesão grave é crime hediondo. Então é super simples. Seja uma prova de nível médio, seja uma prova de nível superior em direito, seja uma prova em superior qualquer área, como os concursos das carreiras policiais. Roubo com resultado lesão grave, crime hediondo. Sérgio, você consegue me dar um exemplo para diferenciar a tentativa de latrocínio do roubo com resultado lesão grave? Eu trabalhei num único caso, como delegado de polícia, no roubo com resultado lesão grave. O roubador, o criminoso, ele perseguiu a vítima, eles ficaram correndo em volta de um carro. O roubador queria roubar a carteira e o celular da vítima, e a vítima não parava de correr. Olha só que perigo. Em vez da vítima parar e entregar as coisas, entregar o telefone, entregar a carteira, ele ficou correndo em volta de um carro. Às vezes até por conta do estresse, no momento do roubo. O que o criminoso fez quando ele chegou bem perto da vítima? Deu um tiro na perna dela, de propósito, com a intenção mesmo do quê? De machucá-la. Houve a fratura de um dos ossos, a vítima caiu, ele foi lá, tomou o telefone, tomou o aparelho, tomou o telefone e tomou a carteira. Exato. E aí, professor? Bom, então fica claro que ele teve a intenção de machucar e acabou, com o disparo, fraturando um dos ossos da perna da vítima. Eu tenho roubo com resultado lesão grave. Tudo bem? Então, dá para ter ocorrência de roubo com resultado lesão grave? Dá. Professor, e dá para ter tentativa de latrocínio também? Dá. Eu trabalhei num caso assim, logo que eu entrei na Polícia Civil, um caminhoneiro foi assaltado e os bandidos o levaram para o meio do mato. O criminoso, que estava com uma arma de fogo, atirou contra o rosto do caminhoneiro, coitado. O criminoso atirou a primeira vez, a munição passou, transfixou a bochecha do caminhoneiro. Quando o caminhoneiro voltou com o rosto, ele disparou de novo. Quem assistiu Sicário 2? Isso, tem aquele filme Sicário 2 com Benício Del Toro e Josh Brolin. Num determinado momento, o Benício Del Toro também toma um tiro no rosto.
A mesma coisa que houve no filme aconteceu na vida real. O caminhoneiro levou 2 tiros na bochecha, só que as munições transfixaram. O motorista sobreviveu e veio aqui para o hospital de base, onde ele foi atendido. Então, eu tenho como ter, na prática, na vida real, no plano real, o roubo com resultado lesão grave e a tentativa de latrocínio. Como eu já adiantei para vocês, latrocínio, crime hediondo. Vamos lá. Recapitulando a nossa aula de hoje, muita informação, né, Sérgio? Muita informação, meu caro aluno, muita informação, minha aluna. Mas é o que eu coloco para vocês. A lei dos crimes hediondos, ela deve ser estudada pelo menos a cada 15 dias, principalmente por conta do pacote anticrime. Então, faça como eu fiz, vai lá no site do Planalto, imprima a lei e leia a cada 15 dias. Não tem erro, pode ter certeza. Se tiver lei 8.072/90 no seu edital, você vai ter que ler pelo menos uma vez, uma vez a cada 15 dias. Nós temos novos crimes hediondos e pode ter certeza, o examinador, ele vai cobrar os novos crimes hediondos. Pode ter certeza, pode anotar aí. O Sérgio Baltzer falou que o examinador vai cobrar os novos crimes hediondos. Então, o que nós temos até agora? Nós temos roubo com emprego de arma de fogo, beleza? Roubo com emprego de arma de fogo, crime hediondo. Roubo com restrição de liberdade, crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, crime hediondo. Roubo com resultado lesão grave, crime hediondo. Latrocínio, crime hediondo. Extorsão com restrição de liberdade com resultado lesão corporal ou morte, crime hediondo. Então, olha só quantos crimes hediondos nós já estudamos na aula de hoje. Turma, e como eu falei para vocês, tá? Eu disse isso na segunda aula e quero que vocês memorizem. O pacote anticrime corrigiu uma distorção no ordenamento jurídico e acredito que o examinador vai cobrar isso. Ele tinha cobrado essa distorção na prova de delegado de polícia de Minas, prova ocorrida no ano de 2018. O que o examinador perguntou? Sobre o roubo com emprego de arma branca. Ô Baltzer, mas o que eu vou ter que responder agora? Roubo com emprego de arma branca se tornou roubo majorado. Houve a correção dessa distorção, porque em 2018 tornaram o roubo com emprego de arma branca tornaram o quê? O roubo de emprego de arma branca roubo simples. E agora o pacote anticrime veio e corrigiu essa distorção, para minha alegria. Vamos lá. Para a prova de concurso, roubo com emprego de arma branca não é hediondo, porém, voltou a ser um roubo majorado. Ótimo. Então, o que é que eu coloco agora para vocês? Extorsão mediante sequestro. O crime que eu falei, que é cometido no filme O Preço de um Resgate com Mel Gibson. Turma, na hora da prova você vai ter que saber. Já pode anotar no seu caderninho. Para o momento da prova, para aquele momento da prova, na hora da prova você tem que saber. Pode anotar no seu caderninho. Extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. É um crime hediondo. Isso. Extorsão mediante sequestro. É um crime hediondo. Tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Extorsão mediante sequestro é um crime hediondo, tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Tranquilo, foi o primeiro dos crimes hediondos a surgir. Já citei para vocês o caso do sequestro do empresário Abílio Diniz. Crime ocorrido no ano de 1989. Um ano depois, veio a lei dos crimes hediondos. Extorsão mediante sequestro. Tanto na forma simples quanto na forma qualificada, nós vamos considerar como crime hediondo. Mas e aí? Vamos lá. Quais são as formas qualificadas do crime de extorsão mediante sequestro? Bom, extorsão mediante sequestro vai ser qualificada quando a vítima tiver menos de 18 anos ou mais de 60. E essa questão da vítima ser idosa, essa qualificadora foi inserida lá no artigo 159 do Código Penal por conta do Estatuto do Idoso, tema também recorrente em prova. Bom, então quando é que eu tenho a forma qualificada da extorsão mediante sequestro? Quando a vítima for menor de 18 ou maior de 60, certo? Quando a vítima for idosa. Detalhe para todos vocês,
detalhe para todos vocês. Quando o sequestro durar mais de 24 horas, beleza? Quando o sequestro durar mais de 24 horas. Então, primeira qualificadora, quando a vítima tem menos de 18 ou a vítima é idosa. Segunda, quando o sequestro durar mais de 24 horas. Aí tem um problema, existe um grande problema. Está escrito na letra do artigo 159 que uma das qualificadoras, uma das formas qualificadas da extorsão mediante sequestro é quando a extorsão mediante sequestro é cometida por quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando estavam previstos no artigo 288 do Código Penal. Eu sempre ensinava para o aluno que a quadrilha era uma reunião estável e permanente de 4 pessoas ou mais, 4 quadrilha. Então, quadrilha era reunião em caráter estável e permanente de 4 pessoas ou mais para a prática de crimes na zona urbana. E como é que a pessoa memorizava o bando? Bom, Lampião e seu bando. É um filme nacional. Nelson Xavier, se eu não me engano, fazia o papel do Lampião. Quem é que fazia o papel? Deixa eu perguntar para os câmeras, meus amigos aqui. Quem é que fazia o papel da Maria Bonita? Era a Sônia Braga? Agora me fugiu. Mas vamos lá. Nós tínhamos Lampião e seu bando. Então, qual era a definição? Tânia Alves, olha só os meus câmeras participando aqui. Não é só o professor que faz aula, não. Tem toda uma equipe de produção aqui para nos atender. Vamos lá, pessoal. Lampião e seu bando. Qual que era a definição de bando? Bando era a reunião em caráter estável e permanente de mais de 4 pessoas para a prática de crimes na zona rural. Lembra que o Código Penal ele foi escrito em 41 do século passado. Então, as distinções entre zona urbana e zona rural eram muito grandes. Eram extremas. As características eram bem diferentes, não era como é hoje. Vamos lá. Só que não tem mais o crime de quadrilha ou bando. Por quê? Em 2012, extirparam a quadrilha ou bando do ordenamento jurídico. E aí, extirparam a quadrilha ou bando do ordenamento jurídico, mudaram o 288, estou sendo bem didático com vocês, e colocaram a associação criminosa. Colocaram também a formação de milícia. Olha só, em 2012, tiraram a quadrilha ou bando do ordenamento jurídico, tiraram a quadrilha ou bando e colocaram a associação criminosa. Também colocaram a formação de milícia. E um ano depois, em 2013, veio a Lei 12.850 de 2013, que nós tanto ouvimos falar na Operação Lava Jato. É a Lei de Combate às Organizações Criminosas. Fora isso, vamos recapitular a primeira aula, veio a questão do grupo de extermínio, lá no artigo 121, parágrafo 6º. Olha quantos crimes cometidos por grupos nós temos no sistema penal. Eu defendo como professor que todos esses delitos tinham que estar lá na Lei de Combate ao Crime Organizado. Um adendo, falar da milícia, falar do grupo de extermínio, falar da associação criminosa. Lembrando, turma, que lá na Lei de Genocídio tem associação para a prática de genocídio e lá na Lei de Drogas tem associação para o tráfico de drogas e tem também associação para o financiamento e custeio do tráfico de drogas. Algo que acontece naquele filme Conselheiro do Crime. Quem que não assistiu o Conselheiro do Crime? Javier Bardem, Michael Fassbender, filmaço, não percam. Vamos lá, voltando à nossa vaca fria. Como diria meu professor de Estatuto da Criança e do Adolescente, professor Clilton Guimarães, procurador de Justiça aposentado lá do Estado de São Paulo e hoje advogado. Turma, extorsão mediante sequestro. Quando é que vai ter a forma qualificada? Quando a vítima for menor de 18 ou idosa. Quando o sequestro durar mais de 24 horas. Quando a extorsão mediante sequestro for cometido por quadrilha ou bando. Mas não existe mais no ordenamento, mas está no 159. Quando a extorsão mediante sequestro ocasionar ou resultar lesão corporal grave ou morte. Tudo bem? Então, eu tenho as formas qualificadas. Professor, quando é que vai ter a forma simples? Quando não tiver ocorrência de nada do que eu te falei. Quando a vítima não for menor de 18 nem idosa, quando o sequestro não durar 24 horas, quando não tiver quadrilha ou bando. Bom, quadrilha ou bando não existe, professor. Então não pode ter uma associação criminosa. E quando não resultar lesão corporal
nem morte. Então, quando não tiver as qualificadoras, aí eu vou ter a forma simples. Ô Sérgio, então, o que eu preciso saber para a prova? Você precisa saber que extorsão mediante sequestro, tanto na forma simples como na forma qualificada, crime hediondo. Tudo bem? Tem um filme com o ator Vincent Cassel, aquele ator francês Vincent Cassel. Ele era casado com a atriz Mônica Bellucci, belíssima atriz italiana. Ele faz um filme que se chama Inimigos Públicos, um filme francês. Acho que tem a parte 1 e a parte 2. Não vai confundir com aquele filme do Johnny Depp, que é Inimigo Público. Esse filme do Vincent Cassel, Inimigos Públicos, tem uma parte em que ocorre a extorsão mediante sequestro. E para facilitar a vida de você, meu aluno, de você, minha aluna, pensa sempre na questão do cativeiro. Pessoa que é levada para o cativeiro, provavelmente, se você tiver essa descrição no cabeçalho de uma prova, nós estamos falando da extorsão mediante sequestro. Bom, então, eu quero que vocês revisem em casa roubo com restrição de liberdade, sequestro relâmpago e extorsão mediante sequestro. Eu não posso deixar de falar para vocês que lá no 159, quando nós estudamos a extorsão mediante sequestro, existe a questão de um acordo de colaboração premiada. Você está brincando, Sérgio? Não, não estou. No 159, tem um acordo de colaboração premiada quando os extorsionários, aliás, quando um dos extorsionários entrega os comparsas e possibilita o resgate da vítima com vida. Agora eu pergunto para vocês, você acha que o extorsionário vai entregar os comparsas em troca de uma redução de pena de 1 a 2/3? Não vai. O X9, o cagueta, ele tem um fim lá no sistema prisional, a depender do lugar que ele cumpre a pena. Ele tem que avisar e tem que ficar num lugar que se chama seguro. Vamos lá, eu, particularmente como delegado de polícia, nem como professor, eu sou contra a divulgação de acordos de colaboração premiada, do começo ao fim. Ninguém tem que ter acesso a não ser os profissionais do direito que atuam naquele processo. Nem a mídia, muito menos o público. Tudo bem? Não dá certo. Foi a primeira lição que eu aprendi qual é o fim do cagueta, qual é o fim que tem o cagueta lá na vida dele, entre aspas, profissional, quando ele delata os comparsas. Mas isso não vem ao caso, isso é um posicionamento meu. Eu, como professor, defendo que as tratativas, bem como o acordo, jamais devem ser divulgados em lugar algum, deve ficar restrito às partes, o acordo deve ficar restrito às partes que atuam no processo penal. Vamos lá, para as provas de concurso, existe a previsão de um acordo de colaboração premiada no artigo 159 do Código Penal? Existe. Qual que é a redução de pena se a vítima for resgatada com vida? 1 a 2/3. Agora, vem um macete do professor Sérgio Baltzer, tá? Mas qual é o macete? Turma, Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos prevê um acordo de colaboração premiada. A causa de redução de pena, se der tudo certo, é de 1 a 2/3. A Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional também prevê um acordo de colaboração premiada. Qual é a redução de pena, se der tudo certo? 1 a 2/3. Essa redução de 1 a 2/3 nós também encontramos na Lei de Drogas, crimes contra a ordem tributária, o artigo 159 do Código Penal. Então eu tenho diversas leis penais especiais que prevêem o acordo de colaboração premiada e que elas terão o que? A redução de pena de 1 a 2/3. Mas, Sérgio, qual que é a melhor lei que disciplina o assunto? A melhor lei que nós temos que disciplina esse assunto, colaboração premiada, é a Lei 12.850 de 2013. Lei 12.850 de 2013. Se eu falei 13, peço desculpas, é 12.850 de 2013. Eu devo ter falado 13.850 há alguns minutos, peço desculpas. É 12.850 de 2013. É a melhor lei que trata do acordo de colaboração premiada. Aliás, essa é a primeira lei que melhor trata. E a segunda é a Lei de Lavagem de Capitais. Bom, Sérgio, então nós temos várias leis penais especiais e mais o Código Penal que tratam do acordo de colaboração premiada? Sim. A Lei de Drogas, pelo menos no artigo 41, fala de um acordo de colaboração premiada. E se o associado colaborar com a justiça, ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2/3. A letra da lei
da Lei de Drogas, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes hediondos, no tocante à colaboração premiada, cai o quê? Qual é o índice de redução de pena se o sujeito colaborar com as autoridades e der tudo certo? Agora, na prática, qual é a melhor lei que trata do acordo de colaboração premiada? 12.850 de 2013, que é a lei de combate às organizações criminosas. É a lei que tem o melhor regramento sobre o acordo de colaboração premiada. Depois vem a lei de lavagem de capitais. E quero colocar para vocês, essas 5 aulas que eu estou lecionando aqui no nosso programa Saber Direito, nessas 5 aulas que eu estou lecionando aqui no nosso programa Saber Direito, eu estou falando do pacote anticrime e gostaria que você memorizasse as alterações promovidas pelo pacote anticrime, na lei de combate ao crime organizado e também na lei de lavagem de capitais. Então, tarefinha para casa, tarefinha para casa. O dia que você estiver estudando o pacote anticrime, eu quero que você se debruce nas alterações promovidas pelo pacote anticrime na lei de combate ao crime organizado e também na lei de lavagem de capitais, certo? Voltando. Pessoal, então, o que eu quero que vocês saibam que no artigo 159 do Código Penal, lá na extorsão mediante sequestro, existe a previsão de um acordo de colaboração premiada. Como existe também na lei dos crimes hediondos, na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a ordem tributária, lei de lavagem de capitais, lei de combate ao crime organizado e, cuidado, né? Lá na lei 8884 de 94 vai ter o acordo de leniência, também muito mencionado pelos veículos midiáticos por conta da Operação Lava Jato. Não esquece de olhar o acordo de leniência, lei 8884 de 94, mas isso é matéria para o professor de Direito Administrativo. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei para vocês diversos crimes na aula de hoje que são considerados hediondos. Vamos recapitular. Lembrando sempre, eu como concurseiro só consegui vencer essa etapa na minha vida porque eu revisava muita matéria. Então eu sempre estava revisando a cada 15 dias, a cada uma semana. No final do mês eu revisava as matérias mais importantes. Então a gente tem que sempre revisar. Por isso que eu insisto na revisão, mesmo nas minhas aulas. Olha lá, são considerados crimes hediondos. Roubo com resultado lesão grave, latrocínio, roubo com emprego de arma de fogo, roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, extorsão com restrição de liberdade, com a ocorrência lesão grave ou morte, extorsão mediante sequestro, lembrando que extorsão mediante sequestro vai ser hediondo tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Vamos lá, pessoal. Eu tenho também como crimes hediondos o estupro e o estupro de vulnerável. Agora a gente tem que ficar atento no estupro, tudo bem? Então, estupro, crime previsto no artigo 213 do Código Penal. Lembrando, turma, que em 2009 o estupro, ele sofreu uma alteração no tipo, certo? O antigo atentado violento ao pudor, crime que era previsto no artigo 214, foi fundido lá no artigo 213. Tudo bem? Então nós temos uma redação que não é a original do Código Penal. Nós temos uma redação de 2009. Lei 12.015 de 2009, ela foi responsável por revogar o artigo 214 do Código Penal e por transformar o artigo 213 que trata do estupro. Turma, o que é que você precisa saber da minha matéria Leis Penais Especiais? O que é que você precisa saber da minha matéria Leis Penais Especiais para as provas de concurso público no tocante ao estupro? Olha só, no seu caderninho, nas suas anotações, você que pode estar aí digitando a aula no seu iPad, no seu computador, coloca aí. O estupro é crime hediondo, tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Isso, o estupro é considerado hediondo tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Pode escrever na frente, entre parênteses, memorizar, tá? Então, na minha matéria, Legislação Penal Especial, quando nós estudamos a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, nós temos que estudar que o estupro, tanto na forma simples quanto na forma qualificada, crime hediondo. Tudo bem? Crimes hediondos. Beleza? Então, vamos lá. O que é o estupro na forma simples? Pessoal, até outro dia foi publicado num veículo midiático aqui em Brasília
um caso que eu trabalhei nos anos 2000. Eu identifiquei um estuprador em série. Como eu tirava plantão de sábado, domingo, aliás, sextas, aos sábados e aos domingos, eu identifiquei o modus operandi de um estuprador e a assinatura dele. Inclusive, eu pedi ajuda na época, porque nós não tínhamos esse trabalho aqui ainda, da profiler Ilana Casoy. Eu mesmo fui lá e conversei com ela em São Paulo. Ela que é escritora, ela escreveu O Quinto Mandamento, que é o caso da Suzane Richthofen. Ela também escreveu o livro A Prova como Testemunha, que é o caso que retrata o plenário do júri da família Nardoni, que é a disputa entre o promotor de justiça Roberto Sembranelli e o advogado Dr. Roberto Podval. A Ilana é uma pessoa de uma cultura extrema e ela fez o curso de profiler, que é aquele curso para se elaborar perfis criminais. Inclusive o perfil foi divulgado aqui, uma vez que o sujeito já está condenado a mais de 100 anos de prisão por conta dos estupros que ele cometeu. E por que o caso foi reavivado? Ah, pessoal, a Ilana foi a que escreveu, ela e o Rafael Montes, eles que escreveram o seriado Bom Dia, Verônica. Vamos lá, por que o caso foi reavivado por um veículo midiático aqui em Brasília e eles pediram uma entrevista minha, da Ilana e de diversos outros delegados e profissionais que trabalharam no caso? Porque com o banco de dados genético, você sabe, hoje, a Lei 12.037 de 2009, a lei que trata da identificação criminal, também trata da identificação genética. A lei que trata da identificação criminal também trata da identificação genética, Lei 12.037 de 2009. E o pacote anticrimes trouxe o banco de perfil biométrico. Então, nós já tínhamos o banco de dados genético e agora foi criado o banco de perfil biométrico. Lembrando também que hoje existe o Cadastro Nacional de Estupradores. É uma lei federal que trata do Cadastro Nacional de Estupradores. Eu não vi ainda ninguém arguir a inconstitucionalidade dessa norma. O que é que eu coloco para vocês? Com o banco de dados genético, foi possível desvendar crimes que aconteceram no entorno, crimes de estupro. Mas, Sérgio, por que você está falando do estupro na hora de falar do estupro na forma simples? Por que você está falando desse caso? Olha só, pessoal, porque o estupro na forma simples, como eu já disse na aula de hoje, o sujeito, ele emprega a grave ameaça, ele coloca um revólver na nuca da vítima, por exemplo, ou uma faca, ou ele emprega a violência e dessa violência resulta lesão leve. No passado, doutrina e jurisprudência entraram em conflito por conta do jeito que estava redigida a Lei 8.072 de 90. Havia uma polêmica se o estupro na forma simples era ou não hediondo. O Supremo Tribunal Federal, lá nos anos 2000, isso foi muito cobrado em prova, o Supremo Tribunal Federal, nos anos 2000, definiu que o crime de estupro na forma simples, hediondo. E em 2009, essa distorção foi corrigida. Quando veio a Lei 12.015 de 2009, a Lei dos Crimes Hediondos foi alterada e o estupro na forma simples e o estupro na forma qualificada foram colocados de uma maneira correta. A descrição deles no rol taxativo, sendo didático com vocês, da Lei 8.072 de 90, melhorou. Então, para a prova de concurso, o que você precisa saber? Estupro na forma simples e estupro na forma qualificada, crimes hediondos. Bom, vamos lá. Quando é que eu tenho estupro na forma simples, então? Recapitulando, quando o agressor, ele emprega grave ameaça ou se há violência, dessa violência resulta lesão corporal leve. Agora, vamos lá. Eu tenho também o estupro qualificado. E como é que nós estudamos as formas qualificadas do estupro? Vamos olhar para a vítima e para o resultado também. Quando a vítima for menor de 18 ou maior de 14. Agora, nós temos que tomar um cuidado aqui. Não podemos confundir com o crime de estupro de vulnerável. Olha só, quando a vítima for menor de 18 ou maior de 14, para se ter o estupro na forma qualificada, é preciso também que o agressor empregue violência ou grave ameaça. Olha só,
Quando a vítima é menor de 18 ou maior de 14, não basta o agressor manter relação com a vítima. Ele terá que manter a relação com a vítima ou tentar manter a relação, só que ele tem que empregar violência ou a grave ameaça. Tudo bem? Não confundam essa forma qualificada do estupro com o estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A, porque lá o vulnerável será a pessoa menor de 14 anos. Quando eu falo menor de 18 e maior de 14, deve haver um emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima para eu ter o estupro na forma qualificada. E aí, pessoal, nós vamos ter também o estupro com o resultado lesão corporal grave ou morte. Isso. Então, mais uma forma qualificada do estupro, quando houver lesão corporal grave ou morte. Você assistiu aquele filme Irreversível? Sim, eu já falei sobre esse casal na aula de hoje, com Vincent Cassel e Mônica Bellucci. O filme começa de trás para frente. Cinema francês, é outra coisa. Olha só, o agressor, ele aborda a personagem da atriz Mônica Bellucci no metrô, lá em Paris. Ou num túnel, se não for no metrô, é num túnel que liga um lugar ao outro. E aí ela é abordada, a cena leva 12 minutos, tanto que o órgão genital do agressor, ele foi desenhado por computador para dar um certo ar de realidade para a cena e para chocar mesmo a plateia, o público. Então, o que o agressor faz? Ele começa a bater com a cabeça da atriz Mônica Bellucci contra o piso para rendê-la. A cena leva de 10 a 12 minutos. É uma das cenas mais violentas que existe no cinema mundial. Só que aí fica bem demonstrada a questão do estupro com resultado lesão grave ou morte. Porque dá a entender ou que ela ficou com uma lesão gravíssima por conta do ataque dele, ou ela até morre. Como eu disse para vocês, o filme começa de trás para frente. Essa cena não influencia em nada, não é um spoiler que eu dei não. Você vai ver que não tem nada a ver a questão dessa cena com o restante do filme. Mas vamos lá, ele bate com a cabeça dela contra o solo para poder fazer com que ela apague ou ela desfaleça para ele poder consumar o crime de estupro. Aí eu tenho o estupro com resultado lesão corporal grave ou morte, é o que dá a entender que ocorre no filme. Então, recapitulando com vocês, o crime de estupro ele é considerado hediondo, tanto na forma simples quanto na forma qualificada. A forma simples, quando o sujeito emprega grave ameaça ou se do emprego da violência resulta lesão leve. Nessa questão do emprego de violência resultar lesão leve, eu vi uma única vez essa situação no caso concreto. A moça tinha saído de um templo onde ela estava orando, ela saiu do templo, ela estava andando sozinha na cidade satélite do Gama. O agressor saiu de uma construção e chamou por ela, quando ela virou, ele deu um soco contra o nariz dela. Ela caiu ao solo, só que quando ele foi consumar o ato, a população chegou e o deteve. E o apresentou daquele jeito na unidade policial. Vamos lá. Foi a única situação em que eu vi um estupro na forma simples, em que o sujeito empregou violência e resultou lesão leve. Pessoal, já vá anotando aí, que nós vamos começar o nosso quiz daqui a pouco. Estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217, letra A do Código Penal. Exatamente, estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217, letra A do Código Penal. Pode já colocar no seu caderninho. O crime de estupro de vulnerável, ele é hediondo tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Isso, o crime de estupro de vulnerável, ele é hediondo tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Nós vamos estudar quem são os vulneráveis e veremos que, não importa, é menor de 14 anos, não se discute se a pessoa consentiu ou não e não se discute a questão da pessoa ter ou não já uma vida sexual ativa. Tudo bem? Então, artigo 217-A do Código Penal trata do estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável é hediondo, tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Vamos para o nosso quiz? Olha lá, dos crimes abaixo, qual não é hediondo ou assemelhado? Letra A, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Letra B, de Baltzer,
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Letra C, roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. E letra D de dado, roubo com emprego de arma branca. Claro, vocês viram comigo hoje, letra D, roubo com emprego de arma branca. Pode anotar aí na tela, roubo com emprego de arma branca. Essa aqui está dada, essa é questão fácil que você não pode errar na prova. Vamos para a próxima pergunta. Dos crimes abaixo, qual é hediondo? Letra A, concussão. Letra B, roubo com emprego de arma de fogo. Letra C, crime novo no ordenamento jurídico, importunação sexual. E letra D de dado, corrupção ativa. Produção, marca aí. Letra B de Baltzer. Roubo com emprego de arma de fogo é o crime hediondo. Nós vimos na aula de hoje. Vamos para a próxima pergunta. Dos crimes abaixo, qual é equiparado ao hediondo? Letra A, genocídio. Letra B, terrorismo. Letra C da cebola, redução a condição análoga de escravo. E letra D de dado, crime do coiote. Então, anotem aí. O crime que é equiparado ao hediondo é o terrorismo. Pessoal, eu sou Sérgio Baltzer, professor de legislação penal especial de diversos cursos preparatórios para concursos públicos do país. Também sou delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula, pode me procurar pelas minhas redes sociais, Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter. E eu queria agradecer a produção por toda a atenção e gentileza na condução dos trabalhos e queria agradecer a sua audiência, que é um sinal de prestígio para nós aqui da TV Justiça. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.